Oiê, eu pensando de novo. Pensando sobre as pessoas que eu converso, né? E que de uns anos para cá, de uns 4, 5 anos para cá, falam assim: eu não me meto em política, eu não falo em política, eu não discuto política. E aí eu fico pensando assim, gente, o que é a política para essas pessoas? Essas pessoas ainda estão numa época em que se pensava que a política era uma coisa à parte da nossa vida. Não sei como é que as pessoas raciocinavam, mas assim, falar em política era quase um pecado. E para algumas pessoas hoje ainda é quase um pecado. Só que a política, quando uma pessoa me responde isso, eu fico com vontade de dizer: cara, acorda! A política governa a nossa vida. Tudo é política na nossa vida. Se eu fui no culto agora, eu voltei de um culto agora. E quem é que definiu que as igrejas podem estar abertas, as igrejas, os centros de macumba, os centros espíritas, seja as igrejas de todas as religiões, podem estar abertas ao público e lá dentro professar a sua fé? O que define isso? No nosso caso, é a nossa Constituição brasileira. Quem fez a nossa Constituição? São os políticos. Quem são os políticos? São os nossos representantes. Aqueles que vão fazer aquilo que nós queremos que eles façam. Então, quando a pessoa diz que ela não gosta de política e que ela não discute política, ela está sendo ignorante. Porque no momento em que ela não gosta de política e ela não discute política, quem gosta e quem discute vai mandar nela. E depois as pessoas estão reclamando. Vai no posto de saúde, reclama, vai no supermercado, reclama, pega o ônibus, reclama, tá no emprego, reclama de tudo. Só que não quer se envolver para mudar aquilo. E a gente só muda as coisas através da política. Não existe outra forma, pelo menos numa democracia, de se mudar as coisas. Então, política é para ser discutida, porque eu não vou deixar que outras pessoas mandem na minha vida. Eu não vou deixar que o Estado, que o governo mande na minha vida. E para isso, eu preciso ter lá no parlamento, na Câmara de Vereadores, em todos os âmbitos da política, eu preciso ter pessoas que representem aquilo que eu penso, representem os meus princípios. Isso é política. Vamos parar para pensar?